O mal-estar na civilização, 1930. Sigmund Freud. Você está ouvindo o canal Eu Ouvi Aquele Livro. 6. Em nenhum de meus trabalhos tive tão forte a sensação como com este, de gastar papel e tinta e na sequência fazer trabalhar o tipógrafo e o impressor, para narrar coisas efetivamente evidentes. Por isso, agradava-me valer da resultante impressão de que o reconhecimento de um impulso de agressividade especial e autônomo significa uma modificação na teoria psicanalítica das pulsões. Vai-se mostrar, ao final, que as coisas não são bem assim, que se trata tão somente de aprender de modo mais preciso uma viragem de há muito consumada e seguir suas consequências. Entre todas as partes da teoria analítica que se desenvolveram lentamente, foi na teoria pulsional que mais trabalhoso se mostrou o tatear adiante. No entanto, tão indispensável ela era, para o todo, que algo outro foi posto em seu lugar. Em meio à perplexidade inerente ao começo, como um primeiro apoio veio-me servir o enunciado do filósofo-poeta Schiller, para quem fome e amor mantêm coesa a engrenagem do mundo. A fome poderia se considerar o representante das pulsões desejosas de preservar o indivíduo, ao passo que o amor anseia por objetos. Sua função principal, favorecida pela natureza de todas as formas, é a conservação da espécie. Foi assim que de início se contrapuseram as pulsões do eu e do objeto. Para designar a energia dessas últimas pulsões, e tão somente para ela, introduzia a denominação libido. E com isso a oposição entre as pulsões do eu e as pulsões libidinais do amor funcionava no mais amplo sentido. Uma das pulsões objetais, a sádica, destacava-se por sua meta não ser das mais afetuosas, e era evidente que em muitos aspectos ela se associava às pulsões do eu, e não podia ocultar seu estreito parentesco com os impulsos de dominação sem propósito libidinal. E, no entanto, passava-se por alto dessa discordância. Apesar de tudo, era evidente que o sadismo pertencia à vida sexual, com o jogo cruel podendo substituir o jogo terno. A neurose se nos apresentou como saída em uma luta entre o interesse de autoconservação e as exigências da libido. Luta na qual o eu havia triunfado, mas à custa de grandes sofrimentos e renúncias. Todo analista admitirá que mesmo hoje isso não parece um erro de há muito superado. No entanto, uma modificação se fez indispensável, ao que nossa investigação avançou do reprimido para o repressor, das pulsões objetais para as do eu. Decisiva se faz aqui a introdução do conceito de narcisismo, isto é, a compreensão de que o próprio eu encontra-se munido de libido, chegando a ser domicílio original e, em certa medida, também seu quartel-general. Essa libido narcísica volta-se para os objetos, converte-se em libido objetal e pode tornar a se converter em libido narcísica. O conceito de narcisismo tornou possível compreender analiticamente tanto a neurose traumática quanto muitas das afecções próximas da psicose e a própria psicose. Não é o caso de abandonar a interpretação das neuroses de transferência como tentativas do eu de se defender da sexualidade, mas o conceito de libido correu perigo. Uma vez que mesmo as pulsões do eu eram libidinais, por um momento pareceu inevitável fazer coincidir libido e energia pulsional, como Carl Gustav Jung já antes pretendera. Mas restou algo como uma certeza ainda não fundamentada. Qual seja, a de que nem todas as pulsões seriam da mesma espécie. Ao passo seguinte, eu procedi em Além do Princípio do Prazer, 1920, quando pela primeira vez me dei conta da compulsão à repetição
e do caráter conservador da vida pulsional. Partindo de especulações acerca do começo da vida e de paralelos biológicos, extraí a conclusão de que, além da pulsão de conservar a substância viva e aglomerá-la em unidades sempre maiores, havia outra que lhe era oposta, a ansiar pela dissolução dessas unidades e por remetê-las de volta ao estado primordial, inorgânico. Assim, além de Eros, uma pulsão de morte. E com base na ação conjugada e contraposta de ambas, dá-se a explicar o fenômeno da vida. Ocorre que não era fácil demonstrar a atividade dessa pulsão de morte que havíamos suposto. As manifestações de Eros eram por demais chamativas e ruidosas. Poder-se-ia pensar que a pulsão de morte trabalhava muda no interior do ser vivo para a sua dissolução. Mas por certo que isso não constituía uma comprovação. Levou-nos mais longe a ideia de que uma parte da pulsão se dirigia ao mundo exterior e então saía à luz, ao modo de pulsão de agressividade e destruição. A pulsão seria assim impelida a se pôr a serviço de Eros. À medida que o ser vivo aniquilava outras coisas, animadas como inanimadas, e não ao seu próprio si mesmo. Inversamente, os limites a essa agressividade dirigida ao exterior teriam de intensificar a autodestruição, que de toda forma sempre se fez presente. Ao mesmo tempo, com base nesse exemplo, seria possível supor que ambas as espécies de pulsões, raras vezes, possivelmente nunca, apareciam isoladas uma da outra, mas sim ligavam-se em proporções diferentes, bastante variáveis, tornando-se assim irreconhecíveis ao nosso juízo. No sadismo, de há muito conhecido como pulsão parcial da sexualidade, estaríamos diante de uma dessas ligas especialmente fortes, a do anseio amoroso com a pulsão de destruição, como também em sua contraparte, o masoquismo, em que se tem uma ligação da destruição voltada para dentro com a sexualidade. E por essa conexão a aspiração, via de regra imperceptível, torna-se chamativa e palpável. A hipótese da pulsão de morte ou de destruição encontrou resistência nos próprios círculos analíticos. Eu sei que muitas vezes se tende a atribuir tudo o que é perigoso e hostil no amor a uma bipolaridade originária de sua própria natureza. As concepções aqui desenvolvidas, de início eu as exposei apenas experimentalmente, mas com o passar do tempo elas adquiriram tamanho poder sobre mim que eu já não pude pensar de outra forma. A meu ver, elas são teoricamente muito mais úteis do que todas as outras possíveis, produzindo aquela simplificação sem negligência ou violação dos fatos. E a isso aspiramos no trabalho científico. Reconheço que no sadismo e no masoquismo sempre vemos diante de nós as manifestações da pulsão de destruição, fortemente ligadas ao erotismo, mas já não compreendo como podemos ignorar a ubiquidade da agressividade e da destruição não eróticas, deixando de lhes assinalar o lugar que lhes é devido na interpretação da vida. Quando não tingida eroticamente, a mania de destruição voltada para dentro quase sempre escapa à percepção. Recordo-me de minha própria atitude defensiva quando a ideia da pulsão destrutiva apareceu pela primeira vez na literatura psicanalítica, e do tempo que foi necessário para que eu me tornasse receptivo a ela. Que outros mostrassem e ainda mostrem a mesma rejeição é algo que me admira menos. Pois as criancinhas não gostam de ouvir falar na tendência inata do ser humano ao mal, à agressividade, à destruição e também à crueldade. Deus as criou à imagem de sua própria perfeição. E não se quer admitir quão difícil é conciliar a inegável existência do mal. Em que pesem os protestos da ciência cristã,
com a onipotência ou a bondade infinita de Deus. O diabo seria um melhor expediente para desculpar a Deus. Desempenharia o mesmo papel de desoneração econômica que é o dos judeus no mundo do ideal ariano. Mesmo assim, porém, pode-se demandar contas a Deus pela existência do diabo, como pela existência do mal que ele corporifica. Em face de tais dificuldades, faz-se aconselhável que cada qual, em lugar apropriado, faça uma profunda reverência ante a natureza profundamente ética do ser humano. Isso o ajuda a ter a estima de todos e a ser desculpado por muitas coisas. A denominação libido pode novamente se aplicar às manifestações de força de Eros, para distingui-las da energia da pulsão de morte. Deve-se admitir que para nós torna-se tanto mais difícil compreender a energia da pulsão de morte, que divisamos apenas ao modo de um resíduo por trás de Eros, e que nos escapa lá onde não é revelado mediante a liga com Eros. No sadismo, em que a pulsão de morte atua a torcer a meta erótica a seu favor, com isso satisfazendo plenamente a aspiração sexual. Obtemos a mais clara visão de sua natureza e de suas relações com Eros. Mas também lá onde ela não emerge sem propósito sexual, mesmo na mais cega fúria destrutiva. É impossível desconhecer que sua satisfação está atrelada a um gozo narcísico extraordinariamente elevado, uma vez que mostra ao eu a satisfação de seus mais antigos desejos de onipotência. Temperada e domada, inibida em sua meta, a pulsão de destruição orientada aos objetos vê-se forçada a proporcionar ao eu a satisfação de suas necessidades vitais e o domínio sobre a natureza. Ora, se a hipótese relacionada a essa pulsão reside essencialmente em razões teóricas, é preciso admitir que também ela não está de todo garantida contra objeções teóricas. Mas isso nos parece assim precisamente em razão do estado atual de nossa compreensão. Pesquisas e reflexões futuras certamente vão trazer a decisiva clareza. Para tudo o que segue, então situo-me no ponto de vista segundo o qual a tendência à agressividade é uma disposição pulsional original, autônoma do ser humano. E eu torno a afirmar que a cultura encontra nela o seu mais poderoso obstáculo. Em determinado momento, no curso dessa investigação, impôs-se a nós a ideia de que a cultura seria um processo particular, que em seu transcorrer abarcou toda a humanidade, e continuamos cativados por essa ideia. A isso acrescentamos que seria um processo a serviço de Eros, desejoso de reunir indivíduos humanos isolados, e logo famílias, e então etnias, povos, nações numa grande unidade, a humanidade. O motivo pelo qual deve acontecer desse modo não o sabemos. Seria precisamente obra de Eros. Essas multidões humanas devem ser ligadas entre si no aspecto libidinal. A necessidade por si só e as vantagens da comunhão no trabalho não as manteriam unidas. Ocorre que a esse programa da cultura se opõe o impulso de agressividade natural do homem, a hostilidade de cada um contra todos e de todos contra um. Essa pulsão de agressividade é o retorno e o principal representante da pulsão de morte que descobrimos junto a Eros, que com ele compartilha o domínio do mundo. E agora, creio eu, o sentido do desenvolvimento da cultura não mais se mostra obscuro. Ela tem de nos mostrar a luta entre Eros e a morte, entre a pulsão de vida e a pulsão destrutiva, tal como se consuma na espécie humana. Essa luta é o conteúdo essencial da vida, e por isso o desenvolvimento cultural pode se caracterizar de modo sucinto como a luta pela vida por parte da espécie humana. E nossas babás querem apaziguar esse embate de gigantes com a epopeia do céu. Você está ouvindo o canal
Eu ouvi aquele livro. Siga-nos no Instagram.